Após o sacrifício de Ifigênia, a armada grega estava finalmente preparada para partir para Troia. Seus barcos estavam abastecidos e os homens ansiosos para dar início à sua jornada. O sacerdote Calcas realizava os últimos sacrifícios aos deuses, para que eles garantissem uma viagem segura. Foi quando o vidente viu, sobre o galho da árvore que estava sobre sua cabeça, uma cobra que se aproximava para devorar um ninho, com 8 filhotes de pardais e sua mãe. A serpente devorou todas as aves, e Calcas revelou aos gregos o sentido de tal presságio. Ele disse que os filhos do rei Príamo cairiam um a um, e que, por fim, a cidade de Troia sucumbiria perante a coragem dos filhos da Hélade. Neste momento, todos os guerreiros vibraram, mas não deram ouvidos ao restante do vaticínio, que dizia que seriam necessários 9 longos anos de cerco, para que apenas no 10º ano a cidade caísse. Com a ajuda de ventos favoráveis, a gigantesca esquadra grega partiu para cruzar o mar Egeu, rumo a Troia. Mais de 1.200 navios repletos de guerreiros zarparam das praias de Aulis, com o objetivo de punir Troia, após a humilhação causada por seus inimigos, que haviam sequestrado a rainha Helena de Esparta. Agamenon, o comandante supremo do exército grego, tinha seu coração tomado pelo desejo de retribuição, mas também era motivado pela ganância, pois almejava que os espólios desta guerra o deixassem mais rico e poderoso. Outros heróis, como Aquiles, buscavam alcançar a glória nos campos de batalha e deixar seu nome marcado entre as estrelas. Já Odisseu desejava mais que tudo voltar o mais rápido possível para casa, desde que honrasse o nome do reino de Ítaca e sua família. Vários outros guerreiros almejavam fazer dos campos de batalha de Troia seu lugar de triunfo. Entre eles estava o gigantesco Ajax de Salamina e o formidável guerreiro Diomedes de Argos. Outro famoso guerreiro que estava destinado a deixar sua marca no conflito era Filoctetes. Ele foi um fiel amigo de Hércules e recebeu das mãos do grande herói seu magnífico arco e as flechas envenenadas com o sangue da Hidra, enquanto Hércules dava seus últimos suspiros. Apesar de estar destinado a realizar grandes feitos, um grande infortúnio recairia sobre o herói quando ele havia desembarcado em uma ilha para abastecer o navio com suprimentos para a viagem. Do meio da relva, uma serpente saiu e atacou a perna de Filoctetes. Alguns dizem que a cobra estava amando da deusa Hera, que punia o herói por sua ligação com Hércules, por quem a deusa nutria um tremendo ódio. O herói foi ajudado por seus companheiros a voltar para o barco, debaixo de uma terrível dor. Sua ferida fez com que uma mancha negra tomasse conta de sua perna, e a dor era tamanha que o infortunado Filoctetes não conseguia parar de gritar em sofrimento. O odor pútrido emanado da ferida do herói e os incessantes gritos e gemidos de Filoctetes perturbavam os marinheiros e guerreiros, até mesmo os dos barcos vizinhos. Odisseu constatou que se aquela situação continuasse, os gregos chegariam às praias de Troia com a moral abatida, o que poderia levar a expedição a uma grande tragédia. Odisseu ordenou que o barco que levava Filoctetes atracasse na ilha de Lemos, onde o herói seria desembarcado. Filoctetes foi deixado na praia pelos homens de Odisseu, juntamente com seu arco e aljava e alguns suprimentos. O herói experiente e seu arco especial fariam falta durante as grandes batalhas que se seguiriam. Os gregos ainda se arrependeriam de ter abandonado Filoctetes. Longe dali, finalmente o príncipe Paris retornava para Troia, trazendo consigo a belíssima rainha Helena. Apesar de ficarem impactados com a beleza da rainha espartana, o povo a olhava com severidade, pois sabiam que trazia em seu encalço as dores trazidas pelo deus Ares e seu séquito sinistro. Os nobres e príncipes troianos pareciam estar decididos a não deixar Paris e sua presa se instalarem no palácio real. Mas ao verem os tesouros roubados de Esparta
que seriam distribuídos entre eles, e as belas gregas, acompanhantes de Helena, que poderiam se tornar suas concubinas, eles rapidamente mudaram de ideia, dando boas-vindas ao príncipe. A rainha Écoba, a pedido do rei, perguntou a Helena se era por livre vontade que ela se apresentava àquela corte, e ela garantiu que ali estava movida por um amor genuíno pelo príncipe Paris, e que sua vida agora corria perigo, devido ao grande ódio que os gregos tinham por ela. Após tal resposta, o rei Príamo lhe garantiu que agora ela estava sob sua proteção e lhe concedeu a cidadania troiana. A partir deste dia, ela seria conhecida como Helena de Troia. A enorme esquadra grega já se dirigia para as praias troianas, e milhares de guerreiros estavam ávidos para alcançar a glória, em frente aos poderosos portões da cidade. Enquanto na praia, Heitor, o príncipe troiano, comandava o exército real em nome de seu pai. Eles tinham como objetivo jogar os gregos de volta para o mar, mas eles ainda não estavam preparados para enfrentar um exército daquela magnitude. Os navios dos aqueus já haviam chegado na praia. Mas apesar de ser uma grande honra ser o primeiro a invadir as terras troianas, os gregos vacilavam, pois uma profecia dizia que o primeiro homem a pôr os pés em terra troiana durante a guerra também seria o primeiro a partir para o reino de Hades. Odisseu percebeu que algo tinha que ser feito rápido, e por isso ele jogou seu escudo sobre a areia e saltou sobre ele. Sem encostar nas areias troianas, o rei de Ítaca instiga seus compatriotas a desembarcarem e tomar a praia antes que o exército de Heitor receba reforços. Odisseu esquivava das flechas disparadas pelos troianos, e sua coragem incentivou os homens a desembarcar. Protesilau, filho do velho rei Íficlo, foi o primeiro grego a fincar seus pés nas praias da Troada. Protesilau se encheu de coragem e liderou seus homens para tomar a praia. Ele avançou, derrubando diversos guerreiros troianos que estavam em seu caminho, mas sua valentia desmedida o colocou frente a frente com o poderoso Heitor, o campeão de Troia. Os dois heróis mediram forças, mas Protesilau estava prestes a fazer a profecia se cumprir. Heitor ceifaria sua vida, e assim Protesilau seria o primeiro grego a tombar em solo troiano. Aquiles e seu exército de mirmidões atacavam o flanco esquerdo do exército inimigo. A técnica superior dos guerreiros do filho de Tétis fez os homens que os enfrentavam tremerem. Mas Aquiles logo se depararia com seu primeiro grande desafio. O nome do guerreiro era Cicno, um poderoso semideus, filho de Poseidon. Dizia-se que ele não poderia ser morto nem por lança nem por espada, nem flecha nem pedra. Ele era virtualmente invulnerável. Aquiles estava satisfeito por enfim duelar com um inimigo à sua altura. O filho de Peleu arremessou sua lança com toda a força contra o peito de Cicno, mas a lança incrivelmente ricocheteou no peitoral do semideus, armadura presenteada por Hefesto, o senhor das forjas. O filho do senhor dos mares também arremessou sua lança, que foi bloqueada por Aquiles. A força do arremesso foi tamanha que a zagaia chegou a atravessar o escudo. Aquiles sacou sua espada e investiu contra o aliado troiano. Mas o adversário segurou sua mão da espada e o contragolpeou com uma poderosa cabeçada. O líder dos mirmidões estava atordoado, enquanto Cicno avançava com sua clava em punho. O filho de Poseidon se preparou para esmagar a cabeça do campeão dos aqueus, quando Aquiles antecipou o ataque com um golpe de seu escudo. Se aproveitando da desorientação do inimigo, o herói saltou sobre suas costas e deu início a um estrangulamento. O poderoso Cicno, já sem forças, dobrou seus joelhos frente à grande força dos braços de Aquiles. O semideus estava morto e não seria o último grande guerreiro.
a cair perante o poderoso Aquiles. Heitor, percebendo que não contava com homens suficientes para combater a horda de invasores, ordenou que seus homens retornassem para a proteção das muralhas. Os gregos comemoravam sua primeira grande vitória contra os troianos. A tomada das praias da Troada era de imensa importância estratégica para a campanha, e sua conquista foi realizada com limitadas perdas de combatentes. Uma grande pira funerária foi erguida para homenagear Protesilau, o bravo guerreiro, que foi o primeiro grego a reivindicar aquelas terras, em nome do exército dos aqueus. Ele seria o primeiro de muitos a entregar sua vida nos campos de batalha, em nome da honra e da glória da Grécia. Os gregos haviam tomado as praias de Ílion, e a vitória do dia anterior elevou a moral de todos os guerreiros aqueus, que vislumbravam uma vitória rápida contra Troia. Na tenda de Agamenon, os principais líderes se reuniam e discutiam se um assalto imediato às muralhas de Troia seria a estratégia mais acertada. E possivelmente a coragem dos troianos deveria estar estremecida. Agamenon declarou que, ao contrário do que o oráculo havia previsto, Troia cairia facilmente, e rapidamente eles já estariam de volta para casa. Os senhores da guerra deixaram a tenda, decididos a invadir a cidade troiana ainda aquele dia. Sobre sua carruagem, Agamenon guiou o gigantesco exército rumo às muralhas de Troia. Todos marchavam com uma determinação que parecia inabalável, mas eles ainda não tinham a noção do real obstáculo que enfrentariam. A cidade de Troia não era defendida por uma muralha qualquer. Aquele muro era mais alto e resistente do que qualquer outra fortaleza do mundo. Tal obra de engenharia não poderia ter sido feita por mãos humanas. Seus construtores foram ninguém menos que os deuses Apolo e Poseidon. Ao contrário do que os aqueus pensavam, a infantaria troiana se posicionou aos pés da muralha e preparados para enfrentar os gregos mais uma vez. Sobre as muralhas, centenas de arqueiros davam cobertura para as tropas abaixo. Sem temor em seus corações, os gregos avançaram contra seus inimigos, e uma chuva de flechas caiu sobre suas cabeças. Os troianos lutavam em uma cerrada formação defensiva, enquanto deixavam o exército grego ser enfraquecido pelas flechas que caíam dos céus. Os generais gregos perceberam que um assalto direto a Troia naquele momento seria impossível e ordenaram que suas tropas recuassem. Heitor, o comandante troiano, e seus homens vibraram após sua primeira vitória sobre os gregos, mostrando a eles que lutariam até a morte para defender seus lares e suas famílias. Sem a possibilidade de um ataque direto às muralhas, os gregos optaram pela estratégia de cerco à cidade e forçá-la a se render por meio da fome. Mas essa estratégia não se mostraria plenamente bem-sucedida. Troia era uma cidade enorme e possuía diversos aliados na região, que abasteciam a cidade com reforços e recursos estratégicos, e por isso o bloqueio grego não funcionava eficientemente. Entre os gregos, o boato de uma nova profecia se espalhava, e que poderia mudar o destino da guerra, se ela se cumprisse. Heitor, filho do rei Príamo, sempre liderava seus homens na linha de frente, mas ele tinha um jovem irmão chamado Troilo. Ele ainda era apenas um garoto, mas suas incríveis aptidões poderiam levá-lo a um destino glorioso. O garoto era um exímio arqueiro, e do alto das muralhas se exibia, acertando tiros perfeitos em seus inimigos. Ele também era um ginete formidável, e cavalgava os velozes cavalos troianos sem sela ou rédeas. O intrépido garoto partia de Troia para cavalgar no campo, sem temer os inimigos à sua volta. Uma profecia dizia que se Troilo chegasse à idade de 20 anos, ele assumiria o lugar de Heitor e guiaria Troia até a vitória. Para não permitir que tal presságio se cumprisse, o poderoso Aquiles se voluntariou a caçar tal ameaça à empreitada grega. Troilo costumava levar seu cavalo para beber água na fonte de Apolo, um lugar sagrado,
que nenhum grego ousaria vilipendiar com sua violência, temendo assim a fúria do deus. Mas ao retornar para Troia, ele teria uma terrível surpresa. Aquiles, que estava de tocaia, emboscou o garoto em seu regresso. Troilo deu meia volta e tentou retornar para a fonte. Quando o garoto estava quase chegando na fonte, ele teve seu peito transpassado pela lança de Aquiles. O guerreiro implacável colocou o corpo do jovem de volta sobre o cavalo e o mandou retornar para Troia. Ao verem o corpo do garoto morto retornar, toda a cidade chorou, como se o próprio herói Heitor tivesse morrido. E assim, uma das esperanças dos troianos havia simplesmente desaparecido. Após o fracasso do assalto às muralhas de Troia, os gregos constataram que um longo cerco à cidade seria necessário, até que enfim os troianos caíssem de joelhos aos seus pés. Os dias se arrastavam e o tédio tomava conta das tropas gregas em sua espera sem fim. Tal desânimo certamente abalaria a moral dos soldados no longo prazo. O astuto Palamedes, que era um nobre muito querido pelos soldados, inventou o jogo de dados. E assim, os homens poderiam se entreter e passar o tempo. Os gregos começaram a enviar expedições militares para enfraquecer os vizinhos e aliados de Troia, que estavam frequentemente enviando suprimentos e homens para reforçar as posições troianas. Os heróis aqueus que partiram nessas aventuras tinham como maior desejo saquear os tesouros dessas cidades e assim elevar sua posição frente aos outros chefes gregos. Enquanto isso, nas praias de Ilion, os estoques de comida para as tropas estavam perigosamente baixos. Mas graças ao retorno de Palamedes e sua frota, com navios repletos de cereais, azeite, carne e vinhos vindos da Trácia, esta situação crítica foi resolvida. Os soldados cantavam canções em honra a Palamedes, que aos olhos dos homens comuns era o único nobre que realmente se importava com o bem-estar da plebe. Agamenon começou a se sentir ameaçado com o crescente prestígio de Palamedes, e Odisseu ainda estava mais descontente ao ver o homem que odiava, por tê-lo arrastado para a guerra, ser alçado ao alto pelos braços do povo. Mas de repente começou a se espalhar um boato que colocava em dúvida a lealdade de Palamedes com a causa grega. Ninguém sabe de onde surgiram estes boatos que acusavam Palamedes de ser um traidor. Devido a essas suspeitas, foi ordenada uma busca de evidências na tenda de Palamedes. Os homens de Agamenon buscavam por provas desta suposta traição. Foi quando Odisseu encontrou uma pequena caixa enterrada na areia. Dentro dela havia uma boa quantidade de ouro troiano. Agamenon leu a todos o conteúdo de uma mensagem que agradecia as informações passadas a Troia, e a mensagem continha o selo da Casa Real Troiana. Essa mensagem supostamente teria sido interceptada em posse de um mensageiro troiano. Palamedes se debatia, enquanto era detido pelos homens de Agamenon. Ele gritava que tudo aquilo não passava de uma armação, enquanto os chefes gregos exigiam que ele confessasse, e outros o chamavam de traidor. Palamedes foi amarrado a um poste e condenado à morte por apedrejamento, a mais degradante e desonrosa forma de morrer. Agamenon, antes de ordenar a execução, perguntou a Palamedes se ele desejava proferir suas últimas palavras. Ele disse que não tinha medo da morte, mas que sentia pena da verdade, pois esta havia morrido antes dele. Palamedes foi apedrejado e seu corpo teria sido deixado a cargo dos cães e abutres, se não fosse a intervenção de Aquiles e Ajax. O pai de Palamedes, ultrajado, conduziu todo o exército de seu filho de volta à Grécia e prometeu contar a todos os seus compatriotas todos os malfeitos cometidos pelos gregos em sua campanha no exterior. Ele espalharia a notícia que enquanto as esposas dos chefes gregos sofriam solitárias em casa, seus maridos se deleitavam com as belas inimigas escravizadas e as tratavam como se suas esposas fossem. Elas puniriam seus maridos com adultério
e as mais apaixonadas chegaram a tirar a própria vida, enquanto outras aguardariam o momento certo para se vingar. A cidade de Troia reunia tropas aliadas vindas de todas as regiões da Ásia Menor, com o objetivo de preparar um grande contra-ataque contra as tropas gregas que sitiavam a cidade. No horizonte surgiu um grande contingente de reforços. Era o exército dardano, liderados pelo velho Anquises, irmão do rei Príamo, juntamente com seu filho Enéas, que comandava os soldados de seu pai no campo de batalha. Do alto das muralhas, a população acenava e comemorava a chegada dos dardanos, e gritavam o nome de Enéas, que tinha fama de ser um grande guerreiro. O príncipe de Dardanelos tinha sangue divino correndo em suas veias, e estava profetizado que lhe teria um futuro glorioso. Enéas era filho de ninguém menos que Afrodite, a deusa da beleza e do amor, e ela estava sempre zelando pela segurança de seu filho mortal. A deusa do amor, com a ajuda de seu filho Eros, era capaz de despertar paixões no coração dos homens e até mesmo dos deuses. Zeus, o deus supremo do Olimpo, tinha paixão em excesso em seu coração, e isso o tornava um alvo fácil para a influência da deusa do amor e seu filho. Inúmeros foram os casos amorosos do grande deus, tanto com divindades como com belas mortais. E isso despertava a fúria da deusa Hera, que era sua esposa. Zeus decidiu que Afrodite deveria experimentar de seu próprio veneno, e obrigou que Eros fizesse uso de suas flechas para fazer com que Afrodite se apaixonasse por um mortal. A deusa apaixonou-se por Anquises, membro da família real troiana, que cuidava de seu rebanho. Afrodite, disfarçada, visitou a tenda do nobre troiano durante a noite, e ele ficou espantado com a visita de tão bela mulher. Anquises suspeitava que aquela bela mulher, na verdade, deveria se tratar de uma deusa, e também sabia que não era correto que um mero mortal desejasse possuir uma divindade. A humildade mostrada por Anquises apenas fez despertar ainda mais a paixão em Afrodite. A deusa fingiu ser uma princesa da região da Frígia, que havia sido instruída pelos deuses para se casar com o nobre troiano e firmar uma forte aliança entre os dois povos. Convencido de que essa era a vontade dos deuses, Anquises cedeu aos encantos de Afrodite, e o casal teve uma noite de intenso amor. Com o raiar do dia, Anquises desperta e se depara com a deusa sem nenhum disfarce, e fica abismado com tanta beleza. Mas rapidamente um grande temor toma conta de seu coração, pois lembrou da história de Acteão, que ousou espiar a bela deusa Ártemis enquanto se banhava. Tal visão fez com que a deusa da caça lhe impusesse um terrível castigo. Afrodite acalmou o nobre troiano, dizendo que ele não deveria se preocupar, pois não havia cometido nenhum pecado, pois tudo o que havia acontecido foi devido à vontade dos deuses. E para ela, Anquises e seus descendentes lhe seriam muito caros. A deusa lhe garantiu que desta união nasceria o herdeiro de Troia, e sob a liderança dele seria plantada a semente de uma nova nação, que colocaria de joelhos todas as outras que se opusessem a ela. Afrodite sabia que a união com um mero mortal seria para sempre uma mancha em sua reputação, e por isso pediu para que Anquises jamais revelasse a verdadeira mãe de seu filho Enéas, fruto desta maculada união. Anquises guardou esse segredo por muitos anos. Muito tempo se passou, e enquanto confraternizava com seus amigos e parentes, devido ao efeito do álcool, Anquises começou a se gabar de seu filho Enéas, e revelou a profecia que falava do futuro glorioso de seu filho. E tudo isso era graças à sua divina mãe, a deusa Afrodite. Zeus, ao perceber que Anquises se vangloriava de ter se unido a uma deusa, arremessou um de seus raios sobre o nobre troiano, que julgava que ele e sua prole estavam no mesmo nível dos deuses. Anquises sobreviveu, mas ficou aleijado para o resto de sua vida. Seu filho com a deusa do amor cresceu,
e sua força e beleza refletiam sua origem divina. Heitor e Paris ficaram muito satisfeitos com a chegada dos Dardanos, mas devido a boatos da profecia que previa a glória de Enéas, o rei Príamo desconfiava do príncipe de Dardanelos, pois temia que ele tomasse o trono de seus filhos. Mas sabia que sem Enéas e seus homens, vencer os gregos seria uma tarefa quase impossível. O cerco a Troia já se estendia por muitos anos, e apenas pequenas batalhas e escaramuças andavam ocorrendo nos últimos meses. Os habitantes de Troia passavam por privações, mas não havia sinal de que a cidade estivesse próxima a se render. Mas durante todos esses anos que se passaram, os gregos não ficaram apenas aguardando. Seus heróis comandavam expedições para atacar e pilhar cidades aliadas a Troia. Somente Aquiles saqueou 23 cidades inimigas, onde pilhou muitos tesouros, recursos e fez escravos. Algumas cidades não ofereceram resistência aos invasores e foram facilmente conquistadas, e seu povo foi poupado da ira dos aqueus. Mas outras tentaram se manter firmes e se recusaram a se curvar perante o inimigo. Na ilha de Lesbos, um grande combate ocorria pela tomada da cidade de Metima. Seus defensores lutavam ferozmente contra os mirmidões de Aquiles. Os defensores a duras custas estavam conseguindo repelir os invasores, enquanto do alto da muralha, a princesa Pisidice olhava apaixonadamente para o poderoso Aquiles, enquanto ele liderava seus homens. Durante a noite, Aquiles recebeu a visita de uma velha criada da princesa, que lhe apresentou uma mensagem que oferecia ao filho de Peleu a oportunidade de invadir a cidade, caso ele concordasse em se casar com a princesa. Aquiles concordou, e assim Pisidice abriu uma porta escondida e deu passagem para que Aquiles e seus homens invadissem a cidade. Os mirmidões descarregaram toda a sua fúria nos moradores da cidade, por terem feito os gregos pagarem um preço tão alto, ao resistirem de forma tão teimosa a um inimigo superior. Quando a princesa correu até Aquiles para que ele não se esquecesse do acordo feito, ele ordenou que seus soldados contivessem a jovem. Com muito desprezo, ele ordenou que ela fosse apedrejada até a morte. Aquiles jamais se sujeitaria a se unir a uma mulher que colocaria seus interesses acima de sua pátria e família. E para tal traidora, não haveria pena mais justa. Aquiles então partiu para invadir a cidade de Tebas da Troada. Esta era uma cidade rica e lá vivia a família de Andrômaca, a princesa, esposa do herói Heitor. Aquiles duelou com o rei Écimo e seus filhos, que lutaram de forma valorosa. Mas o rei e todos os seus 7 filhos morreriam pelas mãos de Aquiles. Nesta cidade foram saqueados valiosos espólios de guerra, mas o mais precioso tesouro encontrado foi Criseida. Ela era tão bela que mais parecia uma deusa. Mas Patroclo disse a seu comandante que se ele havia ficado impressionado com Criseida, ele deveria ver o que lhe aguardava no templo de Dionísio. Lá dentro estava Briseida, uma sacerdotisa ainda mais bela que a anterior. Aquiles estava convicto que não havia espólio de guerra mais valioso que a preciosa Briseida, e que com ela a seu lado, sua glória ficaria ainda mais evidente. Do outro lado do estreito de Dardanelo, o gigantesco Ajax atacava os trácios, que também eram aliados dos troianos. Nenhum guerreiro trácio era capaz de se opor ao poderoso gigante de Salamina, que com seu enorme escudo abria caminho rompendo as linhas inimigas. Ajax também capturaria uma valiosa presa de guerra. Este era o jovem Polidoro, o filho caçula do rei Príamo de Troia. Filho este que o rei tinha extremo carinho e ciúme. Odisseu percebeu que este refém era mais valioso que qualquer resgate em ouro. E por isso, acompanhado de Diomedes e Menelau, ele pediu uma audiência em Troia para negociar uma troca de reféns. Odisseu propôs a troca do mais amado filho do rei pela esposa de Menelau.
Mas após ouvir os conselhos de seus filhos, Príamo se recusou a devolver Helena. Mas como contraproposta, ele ofereceu sua filha Cassandra a Menelau para ser sua nova esposa. Menelau achou aquela proposta ultrajante e disse que não aceitaria o povo que o desonrou agora escolhesse quem seria sua futura esposa. E disse que não queria uma esposa de uma linhagem bárbara ao seu lado e que os troianos pagariam por tal ofensa. Gregos e troianos novamente não chegariam a um acordo que agradasse a ambos os lados. E por isso, o rei exigiu que os gregos fossem retirados de sua presença. Os gregos arrastaram o jovem Polidoro para perto das muralhas e apedrejaram o garoto até a morte. Do alto da muralha, Príamo, em lágrimas, testemunhava tudo de forma impotente. Aquiles enfim havia retornado, cheio de glórias e tesouros. Todos festejavam, já que o fruto dos saques eram partilhados entre todos os senhores. Quando Agamenon colocou os olhos em Criseida, ele imediatamente a exigiu para si. Aquiles cedeu sua presa de bom grado, pois já esperava que o ganancioso Agamenon não resistiria uma jovem com aqueles atributos. Mas Aquiles foi muito esperto e só revelou sua briseida a Agamenon após ele ter decidido a parte que lhe cabia. E assim, Aquiles pôde ficar com o mais precioso dos tesouros. Briseida e Criseida não sabiam, mas elas seriam responsáveis por mudar o rumo da guerra. A ira de Aquiles estava para ser despertada. Por quase 10 anos, os gregos sitiavam a gloriosa cidade de Troia e não conseguiam transpor as formidáveis muralhas erguidas pelos deuses Poseidon e Apolo. Nas praias de Ílion, uma contenda entre os gregos iria mudar o curso da guerra, e pelos próximos milênios, as musas inspirariam aedos, bardos e trovadores a cantarem a história de como Agamenon despertaria a ira de Aquiles e, por consequência, levaria a alma de milhares de gregos diretamente ao reino de Hades. Agamenon relaxava em sua tenda, sendo cuidado por Criseida, sua presa de guerra, por quem ele tinha criado certa afeição, além de exibi-la como um verdadeiro troféu por conta de sua estonteante beleza. Foi quando um de seus soldados o avisou que um sacerdote de Apolo exigia uma audiência com um grande líder dos aqueus. Nos portões do acampamento estava um sacerdote aliado de Troia. Seu nome era Crises. Ele estava ali para clamar que libertassem sua filha, que havia sido capturada como escrava. Ela era justamente Criseida, a escrava favorita de Agamenon. O sacerdote estava disposto a pagar um grande resgate por sua amada filha. Mas após ouvir o pedido de Crises, o grande líder rapidamente descartou a hipótese de libertá-la e com insultos ameaçou o sacerdote caso ele ousasse retornar ao acampamento dos gregos. Ele disse que Criseida seria levada a seu palácio em Micenas, até que por motivo de velhice, Thanatos a levasse. Temendo a ameaça de um homem tão poderoso, o sacerdote de Apolo se retirou de cabeça baixa, mas ele sabia que tinha um poderoso aliado ao seu lado e que este não o abandonaria em um momento de dificuldade. Em frente às ondas do mar, Crises daria início a uma fervorosa oração, dirigida ao deus Apolo, filho de Zeus com Leto. Ele pedia para que o deus despejasse sua vingança sobre os aqueus, pois eles trataram com soberba seu sacerdote, que carregava sua insígnia sagrada, desrespeitando assim o próprio Deus. Durante a noite, o deus do arco de prata começaria a punir os gregos. De início, ele investiria sobre seus animais, mas não tardaria para alvejar os homens. Estes não percebiam as terríveis flechadas de Apolo, mas logo caíam abatidos por uma terrível peste. Por 9 dias, os gregos sofreram com o castigo de Apolo, e um guerreiro após o outro perecia frente a uma morte indigna. As piras funerárias ardiam sem parar, e os aqueus não entendiam o motivo de tão pesado castigo imposto pelos deuses. Calcas, o vidente dotado com os dons de Apolo, já sabia o motivo de tamanha fúria do deus, mas temia revelar o que sabia,
sem ter uma garantia de proteção. Por isso ele recorreria a Aquiles, pedindo que este o protegesse da fúria de Agamenon, pois ele sempre punia de forma excessiva, quando os fracos o contrariavam. Aquiles deu sua palavra, que protegeria a vida do sacerdote. Foi então que entre os principais líderes dos aqueus, Calcas revelou toda a verdade, dizendo que tal peste se devia ao fato de Agamenon ter ofendido e se recusado a devolver a filha do sacerdote de Apolo. Para se reconciliar com o deus, o grande líder deveria devolver sua presa de guerra e oferecer uma hecatombe ao deus Apolo. Furioso, Agamenon bradou contra o vidente, dizendo que ele só profetizava mazelas e que nunca havia feito um vaticínio positivo para ele. Ele disse que devolveria sua escrava Criseida, pois só desejava o bem para os seus homens, mas não achava justo ele ser o único a ter seu prêmio destituído. Por isso, deveria ser entregue a ele um novo prêmio, de igual valor. Aquiles disse que não haviam mais cidades na costa da Troada para serem saqueadas, e por isso não seria possível conseguir tal prêmio. Mas quando Troia caísse, ele seria recompensado. Agamenon disse que o Pélida não iria fazê-lo de bobo, deixando-o esperando enquanto ele mesmo desfrutava da bela Briseida. Aquiles disse que voltaria para a Grécia com seus mirmidões, caso Agamenon desrespeitasse seu direito aos seus prêmios. Mas o rei de Micenas não se dobraria a tal ameaça, e disse que ele poderia partir, pois não faria falta alguma. Mas antes, ele em pessoa iria até a tenda de Aquiles, tomar a bela Briseida. Neste momento, Aquiles foi tomado pela ira, e sacou sua espada, e estava pronto para avançar contra Agamenon, quando alguém o segurou pelos cabelos. Ele se virou com ainda mais fúria, mas se deparou com a imagem da deusa Atena, que só ele podia enxergar. A deusa pediu para que Aquiles acalmasse seu coração e não se preocupasse, pois seu verdadeiro prêmio lhe seria pago em glórias, em pouco tempo. Aquiles guardou sua espada e disse para que o Átrida e os gregos não contassem mais com o filho de Peleu e seus mirmidões. Também disse que os gregos gritarão por Aquiles, mas ele não iria aparecer para livrá-los da lâmina mortal do magnífico Heitor. E todos se arrependeriam por terem permitido que tal injúria fosse perpetrada. Após intensas trocas de insultos, Aquiles se retirou da tenda de Agamenon, ainda com muita raiva em seu coração. Coube a Odisseu levar Criseida de volta ao seu pai, juntamente com os animais que seriam sacrificados em uma magnífica hecatombe. Os homens de Agamenon foram até a tenda de Aquiles e buscaram a bela Briseida, que resistia ao partir. Durante a noite, Aquiles foi até a beira do mar, se ajoelhou e chorou. Foi quando do mar emergiu Tétis, sua divina mãe, que se aproximou de seu filho para ouvir seus lamentos. Aquiles não entendia o porquê era tão injustiçado, mesmo estando destinado a ter uma vida tão curta, e que desejava que os gregos pagassem pelas injúrias cometidas. Tétis se ajoelharia perante o trono de Zeus e suplicou para que ele ajudasse os troianos durante a guerra, pois ele estava em dívida com a deusa, já que ela foi responsável por salvá-lo quando os deuses do Olimpo se rebelaram contra Zeus e acorrentaram o deus. Zeus então prometeu que auxiliaria os troianos, até que a glória de Aquiles fosse reparada. Aquiles se recusava a se reconciliar com Agamenon, e a divisão entre gregos era tudo que os troianos esperavam. Um espião troiano relatava tudo o que acontecia no acampamento dos aqueus a Heitor, o grande chefe do exército troiano, enfraquecidos pela peste e sem seu campeão, os aqueus estavam vulneráveis. Heitor aproveitaria a oportunidade para tentar empurrar os gregos de volta para o mar. As batalhas decisivas da Guerra de Troia estavam prestes a começar. Após a briga entre Aquiles e Agamenon, um grande descontentamento se espalhou entre as linhas gregas. Mas os líderes dos aqueus conseguiram impedir que uma ruptura ainda maior dividisse ainda mais os guerreiros aqueus.
Liderados por Heitor e Paris, o exército troiano se apresentou no campo de batalha. Eles sabiam que Aquiles e seus mirmidões haviam se retirado do conflito, sem poder contar com seus melhores guerreiros. O exército grego não parecia mais tão ameaçador. Paris deu um passo à frente e, balançando suas armas, gritou, instigando os melhores guerreiros gregos a desafiá-lo para um duelo. Foi então que, em meio às linhas gregas, com seu brado poderoso, Menelau, rei de Esparta e discípulo de Ares, abriu caminho entre os guerreiros aqueus, dizendo que aceitaria o desafio. Toda a coragem de Paris dissipou-se ao deparar-se com seu rival, e seus joelhos fraquejaram de terror. Ele recuaria para junto dos troianos, se protegendo atrás de seu poderoso irmão. Mas Heitor ficaria ultrajado com tamanha demonstração de covardia. Heitor desferiu pesados insultos contra seu irmão, com a intenção de instigar o brio e a coragem de Paris, que envergonhado desculpou-se por ter tomado uma atitude tão desonrosa. Então Paris proferiu que duelaria com Menelau e que o vencedor daquela disputa teria o direito de ficar com Helena e com todos os tesouros roubados de Esparta. Gregos e troianos firmaram um compromisso, selado por meio de um sacrifício, onde foi acordado que a posse de Helena seria devido àquele que saísse vitorioso do duelo. Do alto das muralhas de Troia, o rei Príamo e sua corte aguardavam pelo duelo que poderia mudar o destino de Troia. O rei perguntou a Helena de Troia quem eram aqueles grandes guerreiros que ele via ali de cima. Ela apontou e apresentou ao rei grandes guerreiros como Agamenon, Odisseu, Ajax e Menelau, mas sentiu falta da presença de seus irmãos gêmeos, Castor e Pólux. Paris e Menelau terminaram de se equipar e estavam de escudos e lanças em punho. Aqueles que observavam prendiam sua respiração devido à tensão. O silêncio era quase absoluto. O príncipe troiano disparou sua lança com toda a força contra seu adversário, mas o discípulo de Ares desviou o projétil com facilidade. Agora era a vez do rei espartano desferir seu ataque. Menelau arremessou a lança presenteada pelo deus da guerra, com o intuito de ceifar a vida de seu inimigo. Mesmo Paris tendo bloqueado o ataque de Menelau com seu escudo, ele não foi capaz de conter a poderosa arma do inimigo, que perfurou o escudo e feriu o belo príncipe troiano. Paris jogou fora seu escudo e sacou sua espada, se preparando para um duelo corpo a corpo com Menelau. Menelau e Paris trocaram golpes de espada, mas era notável a diferença de força entre o rei espartano e o príncipe troiano. O discípulo de Ares desferiu um poderoso golpe com seu escudo, que levou Paris ao chão. Menelau estava ávido para pôr um fim na vida do homem que roubou sua esposa, e por isso ele ergueu sua espada e reuniu todas as suas forças para desferir um golpe fatal. Mas a espada de bronze de Agamenon se partiu ao atingir o elmo de seu rival. O rei de Esparta gritou para os céus, reclamando saber qual teria sido seu crime para estar sendo tão punido pelos deuses. Menelau arrastou o príncipe troiano pelo chão, sendo puxado por seu capacete. Os aqueus já comemoravam a vitória de seu campeão, quando a fivela de couro que prendia o capacete à cabeça de Paris se rompeu, e o príncipe engatinhou para longe de seu adversário. Quando o rei espartano estava a caminho de pôr um fim na vida do príncipe adúltero, uma nuvem de poeira encobriu Paris. Em meio à névoa, Paris recebeu a visita da deusa Afrodite, que, fazendo uso de seus poderes, levou-o para longe do combate. Menelau ficou furioso com o desaparecimento de Paris e gritava para que ele reaparecesse. E devido à fuga do troiano, se julgava o vencedor do duelo e reclamava seu prêmio. Agamenon, o grande chefe da expedição grega, demandava que os troianos entregassem Helena imediatamente, para que assim a paz pudesse imperar entre os dois povos. Mas do alto do Olimpo, a deusa Hera
esposa de Zeus, a tudo observava e não desejava que a guerra tivesse um fim, sem que antes Paris e todos os troianos fossem punidos. Zeus questionou sua esposa o motivo de tamanha fúria contra uma de suas cidades favoritas. A deusa Hera retrucou, dizendo que se fosse de sua vontade, ele poderia destruir qualquer uma das cidades favoritas da deusa, Argos, Micenas ou Esparta, desde que ele permitisse que Troia fosse completamente destruída. Assim sendo, Zeus permitiu que Atena se misturasse entre os troianos para semear a discórdia. Atena, que também odiava Troia, sussurrou aos ouvidos de Pândaro, que era um exímio arqueiro troiano, dizendo que enorme seria a glória daquele que derrubasse Menelau. Pândaro disparou uma de suas setas contra o rei espartano, atingindo sua cintura. A flecha disparada pelo ingênuo Pândaro pôs um fim à possibilidade de haver paz entre os dois povos. Os heróis de ambos os lados ordenaram que seus guerreiros se lançassem contra o inimigo. A guerra, que já durava mais de 9 anos, entraria em sua etapa mais sangrenta, onde grandes heróis pereceriam e até mesmo deuses derramariam seu sangue frente às muralhas de Troia, para a grande satisfação do deus da guerra. Após os troianos descumprirem um acordo selado com os gregos, uma grande batalha teve início. Heróis de ambos os lados travavam combates sangrentos, e até mesmo os deuses tomaram partido nesta disputa. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, estava ao lado dos gregos, enquanto Apolo encorajava os troianos a lutar. Ares, o deus da guerra, era seguido por uma procissão sinistra, que trazia consigo todos os males da guerra. Eris, a deusa da discórdia, se esforçava para manter acesa a chama do ódio, que impedia que os dois povos encontrassem a paz. Os filhos de Ares, Deimos e Phobos, enchiam o peito dos homens de medo e terror. Ajax, o gigantesco guerreiro grego, após abater um renomado herói troiano, passou a lutar por seus despojos. As armas e armaduras do inimigo caído eram considerados verdadeiros troféus. Estes espólios de guerra valiam muito mais do que seu valor meramente econômico. O status conferido por estes troféus não tinha preço. Entre os grandes guerreiros que lutavam em meio às linhas gregas estava Diomedes, filho do renomado Tideu da Argólia. Ele mais parecia um demônio no campo de batalha. Todos aqueles que cruzavam seu caminho foram derrotados. Os troianos, ao verem tamanha carnificina, tremeram e começaram a recuar, tomados pelo medo, incutido por Deimos e Phobos. Mas o deus Apolo não permitiria que os homens de Troia fossem dominados pelo medo. E percebendo que contavam com o apoio do deus, os guerreiros de Ílion retornaram ao combate. O formidável arqueiro Pândaro teria oportunidade de ferir mais um herói aqueu. Ele dispararia sua flecha contra Diomedes. A seta de Pândaro se alojaria no ombro de Diomedes. E o arqueiro troiano comemorava e se gabava de ter derrubado o imparável guerreiro grego. Mas Diomedes não havia perecido. Enquanto seu auxiliar extraía a flecha de seu ombro, Atena insuflava no herói o vigor e a audácia de seu pai. A deusa disse para que ele não temesse a nada, pois estaria todo o tempo ao seu lado, independente de quem fosse seu adversário. Diomedes arremessou sua lança, buscando acertar a boca de Pândaro, que falsamente cantava a vitória sobre o filho de Tideu. O golpe foi terrível. O corpo de Pândaro foi ao chão, e Diomedes se dirigia para lhe arrancar seus espólios. Mas Enéas não estava disposto a deixar o corpo de seu amigo ser pilhado, e se pôs a defender o cadáver. Diomedes, munido de um grande pedregulho, atacou Enéas. A pedra feriu gravemente a perna do príncipe Dardano, que foi ao chão.
O filho de Tideu se encaminhava para fazer mais uma notória vítima naquele dia. Mas a deusa Afrodite desceu à terra para resgatar seu amado filho. Enquanto ela erguia Enéas, o impensável aconteceu. Diomedes arremessou sua lança contra a deusa, ferindo-a na mão. A deusa ficou incrédula ao ver seu sangue divino fluir de sua mão. Afrodite foi se queixar a Zeus, mas ele lhe disse que não era papel da deusa se envolver nas batalhas dos homens e que deixasse essa função para Ares e Atena, que eram deuses belicosos. O deus Apolo se colocaria entre Diomedes e Enéas, mas nem isso fez cessar o ímpeto do herói grego. Diomedes investiu contra Apolo, que se esquivou dos golpes do herói, mas a insistência de Diomedes enfureceu Apolo. O deus luminoso deu um grito forte e alertou Diomedes da tolice que era um mortal tentar se igualar a um deus. O filho de Tideu se afastou, e assim Apolo pôde levar Enéas para longe do conflito. Enquanto isso, Ares, o deus da guerra, liderava ao lado de Heitor um poderoso contra-ataque contra os gregos. Os homens de Heitor pareciam não temer a morte, e por isso lutavam com uma audácia sem igual. Atena sabia que se Ares não fosse detido, isso poderia significar a ruína dos gregos, e ela só poderia contar com Diomedes para impedir o deus da guerra. Ares era amante de Afrodite, e ao ver o homem responsável por feri-la, foi tomado por uma ira desmedida. Ele arremessaria sua divina lança contra o herói de Argos. Mas Atena desviaria a lança, impedindo que Ares ceifasse a vida de seu protegido. Agora era Diomedes que arremessava sua lança contra o deus da guerra. E guiada por Atena, a lança perfuraria o ventre do deus. Seu grito de dor foi equivalente ao grito de 10.000 homens. Ares fugiu para o Olimpo e lá mostrou sua ferida ao seu pai, que lhe disse para parar de choramingar. O Deus Supremo odiava o fato de seu filho ser um amante da violência e do derramamento de sangue, e que por isso era a divindade de quem Zeus menos gostava. Sem Ares no campo de batalha, a vantagem dos troianos se desfez, e as tropas gregas conseguiram conter o avanço de Heitor. O grande herói troiano não encontrava seu irmão Paris em lugar algum, e por isso ele retornaria à cidade de Troia para confrontar seu irmão. Diomedes, por sua coragem, seria celebrado entre os aqueus como o homem que enfrentou e feriu os deuses, e seus feitos ecoariam pela eternidade. Heitor retornava às pressas para a cidade de Troia, em busca de seu irmão Paris, que não era encontrado em lugar algum no campo de batalha. O chefe das hostes troianas invadiu o palácio de Paris, e ele o encontraria cabisbaixo em seu quarto, enquanto Helena parecia descontente com o modo que ele se comportava. Heitor gritou com seu irmão, dizendo que era uma vergonha ele ficar apático em seu palácio, enquanto seus irmãos e compatriotas sacrificavam seu sangue em uma guerra provocada por ele. Por isso, era obrigação de Paris vestir sua armadura e se apresentar na linha de frente. Helena lamentava ser o motivo de tamanha tragédia, e que se ao menos ela tivesse se unido a um homem corajoso, seu destino e sua vergonha seriam mais suportáveis. Enquanto procurava sua esposa para se despedir antes de voltar ao combate, Heitor foi cercado pelas esposas dos guerreiros que lutavam ao seu lado, que lhe perguntavam aflitas a situação que se encontravam seus maridos. O príncipe entendia a situação aflitiva que as esposas viviam, mas não tinha como responder tantos questionamentos. Por fim, Heitor se encontraria com sua esposa Andrômaca, que era acompanhada por uma criada, que trazia no colo Astyanax, seu filho e herdeiro. Sua esposa o abraçou emocionada e disse que um dia sua coragem seria o motivo de sua morte. Ela suplicou para que ele não se expôsse ao perigo, pois ele era tudo o que lhe restava, já que Aquiles havia matado seus pais e irmãos. Mas Heitor lhe perguntou que tipo de covarde ele seria se mandasse seus homens para a morte,
enquanto estivesse em total segurança. Ele sabia que Thanatos estava sempre à volta, mas não temia a morte. Seu único temor era que após sua queda, sua mulher fosse escravizada e seu captor a exibisse como troféu, dizendo que se tratava da esposa do príncipe Heitor. Heitor estenderia os braços para pegar seu filho no colo, mas a criança se assustou com o imponente capacete que seu pai usava. O príncipe deu uma gargalhada ao retirar o capacete para se despedir da esposa e não assustar o menino. Ele estava pronto e não lhe faltava coragem para duelar com os mais corajosos dos gregos. De volta ao campo de batalha, Heitor se colocou à frente de seus homens e gritou alto para que todos os gregos pudessem ouvir que ele estava ali para desafiar qualquer guerreiro grego que tivesse coragem de encará-lo em um combate singular. Menelau, mesmo ferido, ameaçou se voluntariar, mas foi contido por seu irmão Agamenon, que disse que desafiar tal homem naquelas péssimas condições que ele se encontrava era uma tolice e que seria como um desejo de encontrar a morte. Neste momento, a bravura dos gregos parece ter diminuído, e eles se entreolhavam torcendo para que algum compatriota se voluntariasse para enfrentar o grande herói troiano. Mas ninguém se apresentou para o duelo. O velho Nestor, rei de Pilos, que muitas décadas atrás havia sido um grande guerreiro, mas que teve sua força e agilidade consumida pelo tempo, disse que se não fosse tão velho, Heitor já teria encontrado seu adversário. O discurso de Nestor mexeu com o brio de vários aqueus que se voluntariaram para o duelo. Entre eles estavam Odisseu, Agamenon, Diomedes e o grande Ajax. Foi feito um sorteio entre os voluntários para que os deuses decidissem quem seria o guerreiro a enfrentar o campeão troiano. O grande Ajax foi o eleito pelos deuses para desafiar aquele que muitos julgavam que só poderia ser comparado ao poderoso Aquiles. Mas Ajax de Salamina era uma verdadeira força da natureza. Não havia entre os gregos homem que o igualasse em tamanho. E com seu enorme escudo, que parecia uma torre, que nenhum outro homem era capaz de portar, ele se colocaria frente a frente com Heitor. As lanças arremessadas por Heitor não eram capazes de perfurar o impenetrável escudo de Ajax, enquanto as lanças arremessadas pelo gigante perfuravam o escudo de Heitor e quase ceifaram sua vida. Os dois heróis lutaram com grande bravura, até que o sol se escondeu atrás das montanhas, e não era possível indicar qual dos dois estava vencendo. A luta foi interrompida pelos árbitros de cada lado, e foi decretado um empate. Heitor e Ajax se cumprimentaram e elogiaram um ao outro por seu desempenho. Eles trocariam presentes. Aqueles que tinham iniciado o combate como inimigos se despediram como se amigos fossem. Um armistício foi decretado e as hostilidades entre gregos e troianos cessou por um tempo, para que assim os corpos dos combatentes caídos pudessem ser recolhidos por seus colegas e familiares, para enfim receberem as devidas honras funerárias. Enquanto gregos e troianos combatiam no campo de batalha, no Monte Olimpo, uma grande briga entre deuses estava prestes a acontecer. Hera, Atena e Poseidon estavam ao lado dos aqueus, enquanto Afrodite, Ares e Apolo ajudavam os troianos. Tamanha rivalidade poderia gerar uma guerra civil na morada dos deuses. Foi então que Zeus decidiu pôr um fim àquela confusão que havia se instalado e fez soar um trovão ensurdecedor. O Deus Supremo determinou que não permitiria que nenhuma outra divindade olímpica poderia interferir diretamente no conflito, até segunda ordem. E caso algum deles desobedecesse seu comando, ele pessoalmente o arremessaria nas profundezas do Tártaro. Zeus disse que se eles desejassem testar seu poder, que esticassem uma corrente ligando a terra aos céus, e que todos os demais deuses juntos medissem forças contra ele, puxando a partir de uma das pontas da corrente. Ele disse que do alto dos céus ergueria todos os deuses e até mesmo a terra e o mar como prova de sua onipotência.
Zeus foi até o Monte Ida, e de lá ele definiria sozinho os destinos dos próximos eventos da guerra. O destino indicava que aquele era o momento dos troianos se sobreporem aos gregos, mesmo estando em menor número, pois eles lutavam por sua família e sua terra. Favorecidos por Zeus, Heitor e seus homens avançaram contra as hostes gregas, que não conseguiram resistir a tamanha pressão. Os aqueus começaram a ceder e a recuar para junto de seu acampamento, enquanto eram perseguidos pelos troianos, que como cães furiosos perseguiam seus calcanhares. Paris dispararia uma flecha certeira no cavalo que puxava o carro do velho Nestor, e o rei de Pilos cairia no chão. Apesar de estar bem velho, o rei de Pilos ainda conservava a mesma valentia dos seus tempos de juventude, e com sua antiga espada se defendeu de seus agressores. Mas Heitor se aproximava com sua lança terrível, que já havia derrubado mais de uma centena de gregos. Mas os deuses pareciam cuidar do velho Nestor, e ele acabaria sendo resgatado por Diomedes. O herói de Argos desejava alcançar a glória ceifando a vida de Heitor, mas um forte trovão revelou que essa não era a vontade de Zeus, e por isso o velho guerreiro conseguiu dissuadir Diomedes de enfrentar o campeão troiano. Os troianos avançariam até o fosso que protegia o acampamento dos gregos, e Heitor chegou a dizer que teria queimado os navios gregos se não fosse a chegada de Nix, a deusa da noite, que cobriu o céu com seu manto negro. Na tenda de Agamenon, os chefes gregos pareciam extremamente preocupados com a vitória avassaladora que os troianos conquistaram naquele dia. A moral dos aqueus estava em frangalhos. Nestor lembrou Agamenon que a sorte dos gregos virou quando o chefe supremo dos aqueus se desentendeu com Aquiles. O rei de Micenas concordou que aquilo foi um erro e que agora ele estava disposto a corrigi-lo. Aquiles receberia um grande tesouro, escravas e até mesmo a bela Briseida lhe seria devolvida se ele concordasse em voltar a lutar. Odisseu e Ajax levariam a Aquiles a proposta de reconciliação de Agamenon, que era realmente muito generosa. Mas Aquiles estava irredutível e disse que já teria partido se Poseidon lhe concedesse uma passagem segura, pois havia sido com muito esforço que ele conseguiu seus espólios, apenas para ser posteriormente roubado por Agamenon, e por isso ele não se deixaria enganar novamente por aquele homem. Durante a noite, Odisseu e Diomedes saíram para espionar os troianos e descobrir o que eles tramavam. Foi quando eles se depararam com um homem, que certamente era um espião troiano, com um objetivo equivalente ao deles. Os heróis gregos renderiam o sujeito e o ameaçaram de morte caso ele não revelasse alguma informação lucrativa para os gregos. Ele disse que seu nome era Dólon e que possuía uma informação valiosa que trocaria por sua vida. O troiano disse que perto dali estavam acampados o rei Reso da Trácia e seus homens, e traziam consigo seus cavalos brancos magníficos, que são tidos como os melhores do mundo. Diomedes decidiu não correr riscos e não poupou a vida do espião. Diomedes e Odisseu entraram furtivamente no acampamento do nobre Trácio. O rei de Ítaca se dirigiu aos cavalos, enquanto Diomedes lhe dava cobertura. Diomedes atacou o vigia pelas costas, mas ele não foi silencioso bastante. Um soldado acordou e deu o alarme, mas seu grito seria sufocado pela faca de Diomedes. Os guerreiros trácios acordaram assustados, sem entender o que se passava, enquanto Diomedes corria entre eles, tirando-lhes a vida, como um fantasma a mando de Tânatos. A última vítima de Diomedes foi o rei Reso. Ele e 12 de seus bravos guerreiros tombariam naquela noite, pelas mãos do filho de Tideu. Enquanto isso, Odisseu havia conseguido roubar os cavalos e chamava por Diomedes para que eles fugissem antes da chegada de reforços. Eles chegariam ao acampamento grego juntamente com a deusa Aurora, que antecipava o nascimento de um novo dia. Os dois heróis foram festejados pelos combatentes gregos por roubarem os fabulosos corcéis de Reso, e aquilo elevou a moral dos aqueus. Mas perto dali, Heitor fazia um discurso inflamado para seus homens. Ele dizia que naquele dia eles invadiriam o acampamento grego e colocariam fogo em seus navios.
A luta pela reconquista das praias de Ilion estava começando. O príncipe Heitor de Troia sentia que os deuses estavam ao seu lado e estava decidido a invadir o acampamento dos aqueus e queimar seus navios. Ele liderava na linha de frente o ataque às fortificações gregas, mas Agamenon não permitiria que os troianos invadissem o acampamento e, juntamente com Diomedes e Odisseu, protegeria os portões do acampamento. Agamenon lutou ferozmente à frente de seus homens, de forma a conseguir conter o ímpeto do avanço troiano. Heitor desejava investir contra o grande rei grego, mas foi contido pela mão da deusa Íris, que lhe transmitiu uma mensagem vinda diretamente de Zeus. Ela lhe disse que ele deveria aguardar até que Agamenon fosse ferido, e este era o sinal que os deuses lhe enviariam, para que ele colocasse pressão total sobre os gregos. Sem a resistência de Heitor, Agamenon parecia imbatível, chegando até mesmo a tomar a armadura de um herói troiano, que pereceu pelas mãos do grande Basileu. Mas por fim, Agamenon seria ferido no braço pela lança de um troiano, que desejava vingar a morte de seu parente exterminado. Heitor então ordenou que seus homens avançassem, enquanto o rei de Micenas era protegido enquanto se retirava do campo de batalha. Agora era Diomedes quem liderava os gregos, e sob sua poderosa voz de comando, os gregos tentavam resistir. Mas o filho de Tideu não sabia que estava sob a mira do arco de Paris. A flecha de Paris perfuraria o pé de Diomedes, transpassando-o, chegando a prendê-lo ao solo. O Tídida, mesmo ferido, proferiu insultos direcionados a Paris, chamando-o de covarde e ladrão de esposas, e que lhe faltava coragem para enfrentar um homem de verdade frente a frente. E por isso ele se escondia atrás de seu irmão, lutando à distância com seu arco. Odisseu ordenou que 2 de seus homens ajudassem a levar Diomedes de volta ao acampamento. Mas agora, ele era o único grande herói que permanecia na linha de frente grega. Odisseu lutava bravamente, mas era acossado por diversos guerreiros troianos. E neste momento ele teve dúvida se continuaria lutando e assim alcançaria uma morte gloriosa ou se fugiria para o acampamento. Mas um guerreiro chamado Soco libertaria Odisseu de seu dilema, transpassando o herói com sua lança. Odisseu, ferido, caiu de joelhos, enquanto Soco se aproximava, comemorando por ter abatido um dos mais bravos e famosos guerreiros gregos. E quando Soco estava pronto para dar o golpe de misericórdia, Odisseu o estocou na garganta com sua espada. Os troianos ficaram perplexos ao presenciar tal cena e não entendiam como aquilo era possível. Mas graças a Atena, que desviou levemente o golpe de Soco, a lança do troiano perfurou apenas a extremidade da armadura de Odisseu, que como antes havia pertencido a seu robusto pai Laertes. Ela ficava um pouco folgada no corpo de Odisseu, e que por isso ele escaparia apenas com um arranhão nas costelas. Ajax chegaria para socorrê-lo com seu escudo em forma de torre, dando cobertura para que Odisseu pudesse recuar para dentro da fortificação. O exército troiano enfim derrubou os portões da muralha de madeira erguida para defender os barcos e o acampamento grego. Heitor sentia que a vitória estava a seu alcance e que com apenas um pouco mais de pressão sobre os gregos, faria com que seu exército desmoronasse. Agamenon, Odisseu e Diomedes recuavam cambaleantes para a gloriosa tenda do rei micênico, onde se reuniriam com outros chefes gregos para decidir urgentemente as medidas para conter o avanço troiano. Paris e Enéas começaram a incendiar as primeiras naus gregas que haviam sido conquistadas, e os filhos de Ares, Deimos e Phobos, se regozijavam ao ver o pavor e o desespero se espalharem pelos corações dos gregos. Os troianos haviam invadido o acampamento grego e a luta pelos navios havia começado. Apoiados pela vontade de Zeus, os guerreiros de Heitor buscavam a vitória decisiva para livrar Troia de seus inimigos. Mas sem ter conhecimento da vontade do Deus Supremo,
Liderados por Ajax, os guerreiros da coalizão grega lutavam por suas vidas, como um animal acuado por seu predador. Enquanto isso, os grandes chefes gregos que haviam sido feridos na batalha anterior debatiam suas opções. A rendição certamente significaria uma sentença de morte. Agamenon falou sobre a hipótese de empurrar os navios de volta para o mar e retornar para a Grécia. Mas Odisseu, furioso, repreendeu o grande líder, dizendo que com aquela atitude ele não era digno de comandar a aliança. Do alto do Monte Olimpo, Hera, Atena e Poseidon assistiam ao desespero de seus protegidos sem nada poder fazer, pois haviam sido proibidos por Zeus de auxiliá-los diretamente. A rainha do Olimpo estava decidida que algo deveria ser feito, mesmo que isso contrariasse a vontade de seu marido. A deusa sabia que não conseguiria mudar a vontade de Zeus por meio da razão, e por isso ela escolheria agir usando os caminhos de Eros e Afrodite, e por isso ela vestiria seus mais belos trajes e derramaria sobre seu corpo os mais finos perfumes. Mas ela sabia que ainda precisava de mais um artefato, o cinturão de Afrodite, que tornava a deusa do amor irresistível para qualquer homem ou deus. A rainha dos deuses conseguiu que Afrodite lhe emprestasse seu cinturão, sem lhe contar suas verdadeiras intenções, pois a deusa do amor era aliada dos troianos. Hera então se dirigiu ao Monte Ida, que era de onde seu marido comandava os destinos da guerra. Ele ficou impressionado ao ver quão esplêndida e sedutora estava sua esposa. E enquanto Deus estava distraído, Hipnos, o deus do sono, em conluio com a deusa, usou seus poderes para fazer o deus adormecer. Sem o empecilho do Deus Supremo, os deuses aliados aos gregos estavam livres para prestar auxílio aos seus protegidos. Com Zeus fora de combate, Poseidon se colocou ao lado dos gregos e lhe inspirou uma bravura incrível, que fez barrar o avanço troiano. Os aqueus lutavam defendendo seus navios como se esses fossem seus verdadeiros lares. Heitor arremessou sua lança mirando Ajax o Grande, pois se ele caísse, a resistência dos gregos ruiria. Mas como se tivesse sido desviada pelos deuses, a lança de Heitor passou raspando o peito de Ajax, mas sem lhe causar nenhum dano considerável. Mas o contra-ataque de Ajax seria terrível para Heitor. O gigante guerreiro grego arremessaria uma pesada pedra contra o herói troiano. Heitor seria atingido violentamente na perna pela pedra, que levaria o príncipe troiano ao chão. Com o auxílio de seus companheiros, Heitor foi retirado da linha de frente, e sem seu grande herói para comandá-los, a pressão do ataque troiano começou a diminuir. Foi quando Zeus, que dormia serenamente no colo de Hera, acordou. Ele seria tomado pela cólera quando percebeu o que havia acontecido no campo de batalha, e que aquilo era obra de sua esposa. Zeus a ameaçou e a repreendeu, dizendo se ela desejava ser novamente pendurada nos céus, como na vez que ela e outros deuses se rebelaram contra ele. Mas como Hera ainda fazia uso do cinturão de Afrodite, a fúria de Zeus não encontrou espaço para se alojar em seu coração. Zeus ordenou que Apolo fosse até a terra e curasse a perna do campeão dos troianos, e desta forma, Heitor poderia retornar ao comando de seus homens e cumprir o plano traçado por Zeus. Os gregos tremeram ao ouvir o poderoso grito de guerra de Heitor, som este que mais parecia um rugido de leão. Os inimigos haviam visto ele cair, e agora ele retornava ileso, como se voltasse do mundo dos mortos. Enquanto os gregos cediam terreno para seus inimigos, na tenda de Aquiles, Patroclo implorava para que o maior herói entre os gregos esquecesse todas as humilhações que havia sofrido e partisse com seus homens para auxiliar seus compatriotas que estavam sendo dizimados. Aquiles disse que, se fosse a vontade de seus guerreiros, Patroclo poderia usar sua armadura e liderar seus valorosos mirmidões na batalha contra os troianos. Patroclo ainda vestia a armadura de Aquiles, quando ele lhe deu seu último conselho. Aquiles disse para que Patroclo expulsasse os troianos do acampamento grego, mas não perseguisse os inimigos caso eles fugissem. Mas seu principal conselho
foi para que seu querido companheiro não tentasse enfrentar Heitor em batalha. O jovem Patroclo não sabia, mas ele estava se preparando para mudar em definitivo os rumos da guerra. Os gregos lutavam desesperadamente para defender seus navios e impedir que os troianos os incendiassem. Os troianos sentiam que a tão aguardada vitória estava em suas mãos, mas nem desconfiavam que sua sorte estava próxima a mudar. O barulho das rodas do carro de Aquiles, puxada por seus cavalos divinos, Xanto e Báilios, fizeram os corações dos troianos tremerem. Patroclo, trajando a armadura de Aquiles, liderava os formidáveis mirmidões para combaterem seus inimigos. Tomados pelo medo e desejando salvar suas próprias vidas, os troianos da linha de frente fugiram desorganizadamente. Enquanto eram perseguidos e tinham seus flancos fustigados pelas lanças. Do alto do carro de Aquiles, Patroclo eliminava os troianos às dezenas, com arremessos certeiros de suas azagaias. Mas aliado aos troianos estava Sarpedão, rei da Lícia e filho de Zeus. Ele estava determinado a deter o contra-ataque dos aqueus. Patroclo saltou do carro divino e investiu contra o filho de Zeus. Sarpedão era forte e experiente, mas sua idade já havia desgastado seu vigor, e por isso ele não estava à altura para duelar com um guerreiro tão bom quanto Patroclo, que por quase toda a sua vida teve Aquiles como seu oponente em seus treinamentos. Lá do alto do Monte Ida, Zeus olhava seu amado filho em perigo de vida e pensou em intervir, mas foi repreendido pelos demais deuses, pois seria indigno aos deuses intervir livremente no destino dos homens para salvar a vida de um de seus descendentes, apenas para evitar a dor da perda. Zeus, resignado, deixou que o destino de Sarpedão se cumprisse. Patroclo desviava com facilidade aos ataques do machado do rei Lício, apenas à espera para desferir o golpe mortal. Os gregos festejaram ao destituir o corpo de Sarpedão de sua gloriosa armadura e armas. Mas enviados por Zeus, Tânatos e Hipnos levaram o corpo do rei morto de volta para Lícia, impedindo que o cadáver do filho de Zeus fosse vilipendiado. E assim, ele poderia ter um digno funeral em sua pátria. O coração de Patroclo começou a ser tomado pela soberba, o que fez com que ele acreditasse que poderia liderar a tomada de Troia naquele dia, esquecendo por completo o conselho de Aquiles de não seguir os troianos que fugissem para de trás das muralhas. Em frente às muralhas de Troia estava Heitor, e Patroclo não parecia intimidado pela presença de tão poderoso herói. Mas os momentos de glória de Patroclo haviam acabado, pois Zeus enviaria Apolo para enfraquecer o homem que matou seu filho querido. A lança de Patroclo se partiu, e as correias que atavam a armadura de Aquiles ao seu corpo se romperam, deixando o herói sem nenhuma defesa. Foi quando um troiano chamado Eufurbo atacou Patroclo em seu flanco. E Heitor transpassou o corpo do amigo dileto de Aquiles com sua lança. Com Patroclo agonizando aos seus pés, Heitor lhe chamou de tolo, ao pensar que tomaria Troia naquele dia, e disse que os abutres de Troia festejariam se alimentando de seu cadáver. Patroclo usou suas últimas forças para dizer que Heitor se vangloriava de uma vitória que não era dele, pois o maior golpe que sofreu foi desferido por Zeus e Apolo. Depois seria o de Eufurbo, e só depois viria o do príncipe de Troia. O herói grego também disse que ao matá-lo, ele atraiu para si a sombra da morte, que agora rodeava Heitor, pois a vingança de Aquiles recairia pesadamente sobre o príncipe troiano. Heitor levaria para Troia a armadura de Aquiles como troféu e a colocaria em um altar em honra aos deuses. Enquanto isso, troianos e gregos brigavam pelo corpo de Patroclo. E foi com a chegada do poderoso Ajax que os gregos conseguiram resgatar o corpo de Patroclo e levá-lo de volta para o acampamento.
A notícia da morte de Patroclo mudaria os rumos da guerra. Aquiles se encontrava em sua tenda, totalmente alheio ao que acontecia nas batalhas em frente à muralha de Troia. Foi quando chegou Antíloco, filho de Nestor, com uma notícia funesta. O mensageiro trazia consigo a notícia da morte de Patroclo, e o peito do filho de Peleu foi tomado por uma dor intensa. Aquiles sofria pelo fato de seu melhor amigo não ter ouvido seu conselho de não enfrentar Heitor. A negligência de Patroclo havia custado sua vida. E para piorar, Heitor havia tomado para si a maravilhosa armadura de Aquiles. O herói em prantos foi até a praia, e seus gritos de dor profunda foram ouvidos por sua divina mãe, que surgiu a partir das águas para saber o que estava acontecendo. Aquiles contou a ela sobre a morte de seu amado amigo e sobre a perda de sua armadura. Desarmado, ele jamais poderia obter sua vingança sobre Heitor. Tétis consolou seu filho e lhe garantiu que no dia seguinte retornaria com uma armadura ainda mais esplêndida que a anterior, e com ela ele poderia fazer seu destino se cumprir. Tétis foi até o Olimpo, onde encontraria Hefesto trabalhando em sua forja divina. Ela pediu ao deus artífice para que lhe ajudasse seu amado filho, confeccionando para ele uma nova armadura. Hefesto tinha uma grande dívida de gratidão para com Tétis, já que ela o acolheu quando ele foi arremessado do Olimpo, e por isso garantiu que confeccionaria para Aquiles a mais magnífica armadura jamais vista por olhos humanos. Ajax retornava para o acampamento grego, carregando o corpo de Patroclo, enquanto era defendido por seus irmãos de armas dos ataques troianos, que o acossavam como hienas famintas. Foi quando, mesmo desarmado, Aquiles surgiu e soltou um poderoso rugido de guerra, que apavorou todos os guerreiros troianos, e assim o corpo do finado guerreiro estava finalmente seguro. A deusa Hera fez com que Hélio, o deus Sol, mergulhasse mais cedo no oceano, pondo um fim prematuro a mais um dia de batalhas, pois sabia que sem armadura, Aquiles não poderia liderar os gregos. Durante a noite, os troianos que acampavam fora das muralhas de Troia discutiam quais seriam as próximas ações a serem tomadas. Um nobre troiano pedia para que os homens de Troia retornassem para dentro da cidade, pois a fúria de Aquiles seria implacável. Mas Heitor e outros nobres se negaram a se esconder atrás das muralhas, pois acreditavam que os deuses estavam ao seu lado. Já no acampamento grego, os nobres passaram a noite velando o corpo do bravo, mas imprudente herói que tentou tomar a cidade em um único dia. Aquiles ordenou que o corpo de Patroclo fosse preservado, pois ele só receberia todos os ritos fúnebres após o herói trazer, como homenagem ao morto, o corpo de Heitor, o homicida. Na manhã do dia seguinte, Tétis estava em frente à tenda de Aquiles, portando a nova armadura e o escudo feito pelo mais habilidoso dos deuses. Aquiles vestiu sua nova armadura, e sua cor dourada brilhava quase tanto quanto o sol. Nenhum homem jamais usou uma armadura tão magnífica. O Pélida pediu para que fosse convocada a Assembleia dos Nobres Gregos, pois ele tinha um importante pronunciamento a fazer. Em frente a todos os nobres, Aquiles se reconciliaria com Agamenon e lastimou por tudo não ter sido resolvido logo no primeiro dia. Agamenon pediu desculpas ao herói por tê-lo ofendido tão profundamente e disse que tudo o que foi feito foi devido à vontade dos deuses, e contra ela nenhum homem pode se opor. Agamenon devolveu todos os tesouros confiscados de Aquiles, devolvendo inclusive a escrava Briseida, que o filho de Peleu tinha tanto apreço. Ela, ao ver o corpo de Patroclo, caiu em pranto sobre o cadáver, pois ele sempre havia sido muito gentil com a moça.
Aquiles agora conduziria o exército grego numa investida para vingar a morte de Patroclo. Ao seu lado, os gregos marchavam confiantes, pois tinham ao seu lado o melhor guerreiro do mundo. Aquiles e seus homens lutaram contra seus opositores, e todos aqueles que ousaram se opor à fúria do Pélida tiveram um encontro marcado com o barqueiro Caronte. Aquiles lutava com uma ira imensurável e ceifava as dezenas, a vida dos troianos e seus aliados. Os deuses observavam a ira de Aquiles, e Zeus percebia que naquele ritmo o herói poria um fim na guerra, naquele mesmo dia. E por isso, ele liberou os deuses a atuarem no conflito, da forma que melhor os conviesse. Desta forma, Hera, Atena e Poseidon se colocaram ao lado dos gregos, enquanto Apolo, Ares e Afrodite defendiam os troianos. Com a presença dos deuses no campo de batalha, a guerra voltou a trilhar o caminho traçado pelas Moiras. Ares mediria força com Atena, pois ainda estava bravo com a deusa por ter auxiliado Diomedes a feri-lo. A poderosa deusa, fazendo uso de sua incrível força, jogou seu irmão ao solo e zombou dele por se achar capaz de medir forças com a filha favorita de Zeus. Afrodite se colocaria entre Atena e Ares para proteger seu amante. Mas Atena desferiria um forte soco no peito da deusa do amor. Ela cairia ao lado de Ares, e Atena lhes disse que era isso que mereciam aqueles que apoiavam os odiosos troianos. Perto dali, Poseidon provocava Apolo para que eles lutassem. Mas o deus luminoso respondeu que não era digno que duas divindades de sua estatura lutassem entre si, por conta de meros mortais. Ártemis, que estava ao lado dos troianos, zombou de seu irmão por se recusar a lutar com seu tio, e disse que seu arco e flechas de nada serviam. Foi quando Hera surgiu e arrancou o arco das mãos de Ártemis e a golpeou com sua própria arma, dizendo que uma criança como ela não deveria estar ali e que fosse brincar com seus bichinhos na floresta. Ártemis foi até seu poderoso pai e chorou em seu colo. Ele perguntou quem havia feito mal a ela. A deusa da caça respondeu que foi Hera quem havia feito aquilo e que sua esposa está determinada a causar a discórdia entre os deuses e homens, e parece se satisfazer com isso. Mesmo com a interferência dos deuses, Aquiles avançava imparável e parecia estar determinado a trazer a cabeça de Heitor, nem que ele tivesse que derrubar os portões de Troia com suas próprias mãos. Aquiles avançava de forma obstinada em direção à cidade de Troia, mas havia um homem que não temia o terrível filho de Tétis. Este era o príncipe dardano Enéas. Aquiles chamou o príncipe de tolo, por achar que se derrotasse o campeão dos aqueus, ele se tornaria o rei dos troianos após a morte de Príamo, como dizia uma antiga profecia, e completou dizendo que ao enfrentá-lo, ele só adiantaria seu encontro inevitável com o barqueiro Caronte. Enéas retrucou dizendo que não estava ali para jogar insultos ao vento, e que se Aquiles desejasse avançar em direção a Troia, ele deveria passar por cima dele. Os dois nobres heróis deram início ao duelo. Enéas dava tudo de si ao atacar e se esquivar das investidas do filho de Peleu. Já Aquiles lutava de forma provocativa e quase displicente, o que impressionava os guerreiros que testemunhavam o combate. A uma certa distância, Poseidon observava a disputa entre os heróis, e mesmo odiando os troianos, ele sabia que era vontade dos deuses que Enéas não perecesse perante Aquiles. E por isso, ao ver que o príncipe estava em grande desvantagem, ele percebeu que precisava agir. Enéas estava vulnerável, e Aquiles se preparava para dar o golpe de misericórdia. Mas Poseidon fez surgir uma nuvem que obstruiu a visão de Aquiles. O deus levaria Enéas para um lugar seguro, longe das garras de seu inimigo. Quando a nuvem se dissipou,
O herói Dardano não estava mais lá. Aquiles então percebeu que Enéas era realmente amado pelos deuses. Perto dali, os mirmidões enfrentavam as linhas troianas e ceifavam a vida de muitos troianos como vingança pela morte de Patroclo. Aquiles e seus mirmidões fizeram diversos prisioneiros. Muitos deles eram nobres, filhos das mais prestigiadas famílias troianas. Mas desta vez Aquiles não os trocaria por um generoso resgate. Suas vidas seriam oferecidas aos deuses como sacrifício durante o funeral de Patroclo. A guerra encontrava-se em um de seus momentos mais intensos, nas margens do rio Escamandro. Aquiles matava mais guerreiros inimigos do que jamais visto antes daquele dia. O sangue dos caídos escorria para dentro do rio, tingindo suas águas de vermelho. Aquiles invadiu as águas do rio sagrado para perseguir os troianos que tentavam escapar. Mas muitos do que escapavam da lança terrível do herói encontravam um destino ainda pior, se afogando em desespero nas águas do rio, devido às suas pesadas armas e armaduras. Mas Escamandro, a divindade fluvial que dava nome ao rio, estava furioso com Aquiles por estar poluindo suas águas, e não deixaria essa ofensa ficar sem punição. Furioso, o poderoso deus Rio fez surgir um enorme paredão de água e o jogou contra Aquiles. Aquiles foi golpeado pelo poderoso turbilhão de água gerado por Escamandro. Sua gloriosa armadura feita pelos deuses de nada serviria se ele não tivesse ar em seus pulmões. Mas Hera não permitiria que Aquiles perecesse e pediu ajuda a seu filho Hefesto. O deus das forjas criou uma poderosa labareda de fogo que fez o rio secar. E assim Aquiles conseguiu escapar dos braços da morte. Após recuperar o fôlego, Aquiles se dirigiu aos portões de Troia para desafiar Heitor e assim vingar a morte de seu amado amigo. Por quase uma década, homens e deuses aguardavam pelo encontro dos dois maiores guerreiros da Guerra de Troia. Aquiles, o campeão grego, estava tomado pela ira e desejava vingar a morte de seu amado companheiro Patroclo, enquanto Heitor, o mais bravo entre os troianos, lutava para defender sua pátria, seu povo e sua família. Enquanto avançava, os olhos de Aquiles pareciam arder em chamas, devido a tamanho ódio que ele sentia por seu oponente. E apesar de estar invisível aos olhos humanos, junto a ele estava Phobos, a personificação do medo. O pavor tomou conta do espírito de Heitor, e seu instinto de sobrevivência fez com que o guerreiro empreendesse fuga. Do alto da muralha de Troia, o rei Príamo, sua esposa Écoba e seus príncipes assistiam aflitos Heitor ser perseguido por Aquiles, que mais parecia um predador faminto, perseguindo sua presa. Heitor desviava das flechas e dardos arremessados pelos guerreiros que acompanhavam Aquiles. O filho de Peleu então gritou, ordenando que seus homens parassem de atacar o príncipe troiano, pois seria ele o responsável por enviar o espírito de Heitor diretamente para o Hades. Zeus ordenou que sua balança dourada fosse trazida, pois havia chegado a hora de decidir o destino de Heitor. Seu destino foi pesado, e o prato de Aquiles subia em direção à glória, enquanto o prato de Heitor mergulhou em direção ao Hades. O destino de Heitor estava selado pelos deuses. Zeus ordenou que Atena descesse à terra e fizesse com que o destino traçado pelas Moiras se cumprisse. Atena falou ao ouvido de Aquiles para que ele cessasse a perseguição ao seu inimigo, pois ela iria encorajá-lo a lutar. Heitor então ouviu o chamado de seu irmão Deifobo e ficou muito contente de ter seu irmão ao seu lado em um momento de tanta necessidade. O príncipe troiano recobrou sua coragem e agora estava pronto enfim para enfrentar o campeão dos aqueus. Heitor tentou chegar a um acordo com Aquiles para que o corpo do guerreiro que tombasse após o duelo fosse devolvido aos seus amigos, para que fosse realizados os devidos ritos funerários e homenagens. Mas Aquiles retrucou dizendo que não existia possibilidade de acordo entre leões e homens.
e que, se fosse a vontade dos deuses lhe dar a vitória, ele jogaria o corpo do príncipe para ser devorado pelos cães famintos, em frente aos poderosos portões de Troia. Os dois maiores guerreiros se mediam, enquanto os troianos que observavam a tudo, do alto das muralhas, prendiam a respiração. Esse duelo certamente mudaria o destino da guerra. Heitor arremessou sua lança contra o Pélida, mas ele a desviou facilmente, fazendo uso de sua divina armadura presenteada por Hefesto. O príncipe então fez sinal para seu irmão, para que ele lhe entregasse sua lança, mas Deifobo não estava lá. Heitor então percebeu que havia sido ludibriado pelos deuses, e que Atena havia se disfarçado de seu irmão para lhe encorajar. Mesmo sabendo que os deuses não estavam ao seu lado, desta vez Heitor não se deixaria ser tomado pelo temor, e sacou sua espada e avançou ao encontro de seu destino. Sobre a muralha, o rei e a rainha temiam pela vida de seu amado filho, e temiam também pelo destino de seu reino, caso Heitor caísse. O príncipe lutava bravamente contra o mais poderoso guerreiro do mundo. Os heróis atacavam um ao outro, em uma luta que se assemelhava a um balé mortal. Com poucos segundos de combate, Aquiles já havia compreendido como Heitor se portava na luta. Nenhum golpe de seu inimigo seria capaz de atingi-lo. E agora ele apenas aguardava o príncipe expor um ponto vulnerável para que a luta fosse decidida. Heitor avançou corajosamente contra o filho de Peleu, mas Aquiles, com um golpe perfeito, atingiu mortalmente o pescoço de Heitor. O grande duelo estava definido. Gritos de dor e desespero tomaram conta das muralhas de Troia, e todos lamentavam a morte do mais nobre entre todos os troianos. A princesa Andrômaca, esposa de Heitor, desmaiou ao saber que seu marido havia morrido e que agora o pequeno Astyanax era órfão. Heitor, ainda com a lança atravessada em seu pescoço, ainda implorou Aquiles para que lhe entregasse seu corpo a seus pais, em troca de um grande resgate em ouro. Mas o implacável Aquiles disse que não o faria. Seu corpo estaria destinado a ser alimento dos cães e abutres que rondavam o acampamento grego. Heitor, em seus últimos suspiros, amaldiçoou Aquiles e disse que o deus Apolo seria responsável por vingá-lo. Mas Aquiles respondeu dizendo que não temia seu encontro com Thanatos, pois ele já havia cumprido seu destino ao matar o melhor entre todos os troianos, e que seu nome agora seria cantado por séculos. O espírito de Heitor já havia se dirigido ao Hades, mas seu corpo ainda sofreria muita humilhação. Aquiles amarrou os tornozelos do príncipe com uma corda e prendeu a corda ao seu carro de guerra. Com sua carruagem, Aquiles arrastou o corpo de Heitor, circundando toda a cidade de Troia, expondo a todos os cidadãos da cidade que seu campeão estava morto. E junto com o príncipe, morria toda e qualquer esperança de Troia. Príamo, ao ver o corpo de seu filho amado sendo arrastado em frente à cidade, tentou se jogar do alto das muralhas para tirar sua própria vida, mas acabaria sendo contido por seus filhos. Enquanto a rainha Hécuba chorava aos berros, arrancando seus cabelos, Aquiles arrastou o corpo de Heitor em direção ao acampamento grego. E por onde passava, ele era saudado por seus compatriotas por sua vitória. Com sua vingança cumprida, Aquiles enfim estava pronto para dar um funeral digno ao seu fiel amigo Patroclo. Aquiles retornou triunfante para o acampamento grego, trazendo consigo o corpo do guerreiro troiano, que habitava o pesadelo de quase todos os guerreiros aqueus, que temiam se deparar com Heitor no campo de batalha. Com sua promessa cumprida, Aquiles ordenou que fosse dado início ao processo para o funeral de Patroclo, e por isso sacrifícios de animais tiveram início, e foi ordenado que o corpo de Heitor fosse despejado no chão e deixado à mercê dos cães. Durante seu sono, Aquiles foi visitado pelo espírito de Patroclo,
que clamava para que seu amigo realizasse logo os ritos funerários, pois sua entrada no submundo estava sendo barrada. Aquiles pediu desculpas a seu companheiro e prometeu-lhe dar celeridade ao ritual. Patroclo lembrou Aquiles de seu destino na guerra e que por isso reservasse um espaço ao lado de sua sepultura, para que assim em breve eles pudessem descansar juntos, pois juntos eles sempre estiveram, desde a infância. 12 prisioneiros gregos foram mortos a golpe de espada, a mando de Aquiles, pois o desejo de retribuição do Pélida era enorme. Por fim, Aquiles ofereceu seus cachos de cabelo em homenagem ao seu amigo morto. Aquiles havia prometido a seu pai entregar os cachos ao deus Rio de sua terra natal quando retornasse. Por isso ele pediu perdão ao deus, pois não estava destinado a retornar para cumprir sua oferenda. A grande pira foi acesa, e Aquiles havia por fim cumprido sua promessa, e o espírito de Patroclo pôde adentrar o reino de Hades e encontrar descanso nos Campos Elíseos. Durante a noite, a deusa Afrodite untou o corpo de Heitor com um unguento de ambrosia, e assim seu cadáver não se decompôs mesmo exposto aos elementos. Ela também ficou de guarda junto ao corpo, afugentando os cães que desejavam se banquetear com o cadáver. Aquiles ainda continuava angustiado, e por isso ataria novamente o corpo de Heitor à sua biga, e por diversas vezes contornaria a pira de Patroclo, arrastando o corpo de seu algoz. Em sua tenda, Aquiles receberia visita de Tétis, sua divina mãe, que, vendo a angústia de seu filho, lhe aconselha devolver o corpo de Heitor a seu povo, pois os deuses estavam insatisfeitos com a forma que o filho de Peleu tratava o corpo de um guerreiro tão honrado. Aquiles disse que, se esta era a vontade dos deuses, ele permitiria que o corpo fosse devolvido. Por isso Íris, a mensageira divina, se dirigiu ao rei Príamo, com a mensagem de que o rei deveria se dirigir à tenda de Aquiles para retomar o corpo de seu amado filho, e que não se preocupasse, pois estaria sob a proteção dos deuses. Os filhos de Príamo tentaram dissuadi-lo de partir, pois se ele fosse capturado pelos aqueus, isso poderia custar caro para Troia. Mas o rei disse que todos os seus melhores filhos já estavam mortos e que só havia lhe sobrado os piores, e que por isso ele faria de tudo para recuperar o corpo do melhor entre os seus filhos. Príamo dirigiu uma carroça puxada por burros em direção ao acampamento grego, sem saber como seria recebido. No caminho, o rei se depararia com um homem que lhe disse que ajudaria a entrar no acampamento dos aqueus. O rei sabia que este homem só poderia ser o enviado dos deuses. Quando chegaram aos portões do acampamento grego, o homem misterioso ordenou que os portões fossem abertos e foi atendido imediatamente. Príamo sentiu que se tratava de um deus ao seu lado, e ele estava certo. A mando de Zeus, Hermes acompanharia o rei para garantir sua segurança. Aquiles foi surpreendido quando viu o nobre ancião entrando em sua tenda. Príamo, em um sinal de grande humildade, abraçou os joelhos do homem que havia ceifado a vida de quase todos os seus filhos e disse a Aquiles que lembrasse de Peleu, seu velho pai, que provavelmente estaria tão velho quanto Príamo, e o quanto ele esperava o retorno do filho, ou ao menos de seu corpo. Ele disse que havia perdido mais de 50 filhos, mas não podia prescindir do corpo do único que realmente era capaz de defender a cidade. Por isso ele trazia consigo um generoso resgate. Aquiles, comovido pela fala do rei, o pôs de pé e disse que grande deveria ser o sofrimento do rei, para lhe dar coragem de se colocar frente a frente com o mais terrível dos gregos, e que em seu peito deveria bater um coração de ferro. Aquiles então disse que devolveria o corpo de Heitor a seu pai, pois já havia prometido a sua divina mãe que o faria. Sentindo grande alívio após tamanha tensão, o rei enfim pôde relaxar. Ele comeu, bebeu e descansou na tenda do Pélida, pois desde a morte de seu filho não comia ou dormia. Antes que o sol nascesse, Príamo e seu acompanhante divino partiram, levando o corpo do glorioso herói Heitor, antes que Agamenon descobrisse que o rei de Troia estava em seu acampamento.
Mais tarde, Aquiles pediria desculpa ao espírito de Patroclo por ter devolvido o corpo de Heitor, mas que sua parte do resgate seria colocada junto ao seu túmulo. Príamo se dirigiu rumo a Troia, com a promessa de um cessar-fogo de 11 dias, para que assim fosse realizado todos os preparativos para o funeral do mais bravo entre os troianos. O povo de Troia aplaudia e chorava ao ver o retorno do rei que trazia o corpo do príncipe de Troia de volta. E graças aos cuidados da deusa Afrodite, o corpo de Heitor estava perfeitamente preservado, e ele parecia dormir serenamente. Andrômaca, a esposa do herói, se agarrou à cabeça de seu marido morto e lamentou que sua partida deixasse para trás uma viúva e um filho desamparado, que certamente seria perseguido pelos gregos, que não permitiriam que ele crescesse e buscasse vingança. Pobre eras, Tianax. No 11º dia da trégua, a enorme pira funerária de Heitor foi acesa no centro da cidade de Troia. Todos os habitantes da cidade lamentavam a partida para o Hades do único homem capaz de defender a cidade contra as hostes gregas. Um dos capítulos mais tristes da Guerra de Troia havia se encerrado, mas mesmo sem seu campeão, a cidade lutaria até seu último suspiro.